Meus irmãos, a paz do Senhor, com alegria, retorno a esse templo de adoração a Deus, para nós juntos prestarmos culto ao Senhor. Desta feita, graças a Deus, tive tempo para poder, dar graças a Deus nas coisas boas. Muito obrigado, bispo, mais uma vez pelo privilégio iniciar esse propósito com essa igreja, que para mim é tão querida, tão cara, é um privilégio. Então, Deus continue abençoando o senhor, minha bispa, esse corpo de obreiros, o povo bonito, né? Eu fico em casa preocupado quando eu venho pregar na MAP, qual roupa que eu ponho, pelo amor de Deus, para dar uma melhorada. Porque quando chega aqui, irmão, o negócio é complicado, irmão. Vocês me ajudem, não sejam tão brilhantes assim para eu poder me incluir no meio dos seis. Então tá bom, sejamos chiquésimos. Meus irmãos, eu quero compartilhar com vocês um texto bíblico e nós vamos juntos aqui hoje pensar um pouco sobre ele. Quero convidá-los a ler comigo Isaías capítulo 10. Isaías capítulo 10. Nós vamos ler somente o verso 27. Glória a Deus. Eu senti uma atmosfera espiritual muito forte, uma presença de Deus quando eu cheguei nesse templo. O louvor é muito suscetível a chamar a presença de Deus, principalmente quando ele é feito com adoração em espírito, em verdade. E essa casa está cheia da presença de Deus. Você não precisa esperar eu chegar no ápice da ministração para receber sua bênção. Receba ela agora, a presença do Senhor está aqui. Fique à vontade para dar graças a Deus enquanto eu prego. É importante que você verbalize sua gratidão, sua alegria, pelo fato de você estar na presença de um Deus tão grande como é o nosso. Irmão, não tem Deus como o nosso Deus, que se curva para ver o que se passa sobre a terra e, mais do que isso, trabalha por aqueles que nele esperam. Quantos esperam no Senhor aqui essa noite? Pode dar a Ele louvor. Amém. Verso 27 diz assim: e acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do ombro e o seu jugo do seu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Amém. Existem pessoas que aprendem a conviver com amarras. O tempo passou, o sorriso se abriu no rosto, a rotina continua, mas lá dentro existe algo preso, guardado, amarrado. Existem pessoas que se prendem numa culpa,
outras em traumas que foram adquiridos na infância, outras convivem em um casamento bonito por fora e apodrecido por dentro. São pais que têm filhos problemáticos, mas que parecem ser maravilhosos. Obreiros que perderam o incentivo de ser bons obreiros. Crentes que vêm à igreja, desfrutam da alegria do culto, cantam, celebram, mas quando descem estas escadas, tudo muda para pior. São pessoas que estão convivendo com amarras, com nós, que os fazem regredir, diminuir, desvalorizar. A verdade é que o diabo gosta que estas pessoas alimentem essa postura, porque aquilo que nós não sabemos, não vemos, não temos como mexer. E muitas vezes nós nos deparamos com pessoas que atuam muito bem, são verdadeiros representantes, sorriem, glorificam, marcham, celebram muito, estão no nosso meio como se fossem os crentes mais felizes da terra, mas por dentro só Deus conhece o quanto está difícil. E é nesse contexto que eu gosto de pensar nesse texto lido essa noite. No contexto em que nós precisamos tratar aquilo que atrapalha o nosso progresso, aquilo que de alguma forma nos cerceia, aquilo que de alguma maneira diminui o nosso potencial, aquilo que de alguma forma traz à nossa memória coisas que não nos dão nenhuma perspectiva de melhor ou de alegria, porque o crente foi chamado para tripudiar em cima daquilo que um dia foi prova. O crente foi chamado para testemunhar o tempo presente, o quanto Deus pode fazer coisas extraordinárias. O crente foi chamado para que todos vejam que aonde a mão da ciência não chega, que aonde a inteligência não chega, que aonde o remédio não alcança, que aonde as teorias não conseguem tocar, a mão de Jeová é poderosa para desfazer o mal, para desfazer aquilo que o diabo está pensando usar como arma para destruir sua fé, para destruir sua autoestima, para colocar você para baixo. Mas vem o Senhor aqui esta noite, como o grande que Ele é, para te dizer: eu vou despedaçar o jugo. Isaías profetiza em um tempo entre os anos 740 e 680, já haviam passado 4 reis, e o império que estava no controle eram os assírios. E a Síria não só conquistava territórios, ela governava pela arma do horror, do terror. A Síria era implacável na aplicação da metodologia de subserviência. A Síria não permitia que os seus servos fossem pessoas dignas. Eram para ser pessoas
submissas, e esta submissão devia ficar evidente aos olhos de quem visse quem estava subjugado por ela. E como é que era feito isso? À medida em que ela ia conquistando o território, à medida em que a Síria ia impondo o controle e o governo, ela ia colocando sobre os escravos, os que eram subjugados, ela colocava sobre eles argolas em seus narizes, jugos em seus pescoços, presos por cordas. Eram pessoas que por onde passavam ficava evidente o quanto elas eram impotentes, humilhadas, o quanto elas não tinham para onde correr e nem muito menos o que fazer. A Síria gostava de mostrar poder através do domínio. Então todo servo da Síria era alguém que o semblante era decaído, o rosto era desfigurado. É possível que a Síria os surrava através de seus algozes, e quem estava debaixo deste jugo era estritamente infeliz, doente por fora e doente por dentro. Doente por fora porque as feridas não cicatrizavam, as feridas não se fechavam, bactérias invadiam os cortes e faziam aquilo inflamar cada vez mais. Doentes por dentro porque não tinham valores, os sentimentos eram desfeitos, não tinham esperança de poder ver um futuro melhor, nem para si, muito menos para seus filhos. E assim os dias iam passando, as pessoas doentes por fora e doentes por dentro. É assim que está acontecendo nos dias atuais, que o diabo tem feito com muita gente. As pessoas estão adoecendo por fora. Adoecendo de que maneira, pastor? Elas estão ficando desequilibradas, elas estão ficando cada vez mais intolerantes, elas estão ficando cada vez mais confusas, elas estão ficando cada vez mais céticas e não conseguem avançar na fé, porque o que vale é o natural, é o visível, é o tangível. Elas estão atrás de tudo isso. Por dentro elas estão cada vez menos sensíveis. As pessoas por dentro estão cada vez mais mortas, os sentimentos já não são mais verdadeiros, o coração apodrecido, um coração completamente distante de Deus. É o que o diabo tem feito, colocado jugo nas pessoas, e você olha na face delas, são pessoas tristes, são pessoas do semblante decaído, deformado, por conta das esperanças desvanecidas e as feridas. E o pior de tudo é que algumas vêm para a igreja e a ferida não sara e a chaga não fecha, porque as pessoas não se deixam ser curadas, tratadas, melhoradas. Elas não querem prosperar, porque parece que o diabo pôs na cabeça delas que elas são eternamente enfermas, doentes, que elas são totalmente dependentes, emocionalmente fracas. Mas em o nome de Jesus eu vim aqui esta noite dizer para você: o Deus da unção está presente nesta casa, e Ele está dizendo: eu vou quebrar, eu vou quebrar, eu vou quebrar. Se o diabo quer alterar a tua identidade, se ele quer mexer com a tua fisionomia, se ele quer atrapalhar a performance da tua existência, aleluia, colocando você para desfilar, aleluia, corcunda, encurvado, cabisbaixo, por conta de algo que você já superou, já passou. Quanto tempo faz que isso já te aconteceu e ainda te faz mal? Tem remédio de Deus para você aqui hoje, tem bálsamo de Gileade para você aqui hoje. Eu queria que você pegasse na mão de alguém e dissesse para ele: você é muito mais forte do que aquilo que te aconteceu. O Senhor já te deu vitória. Diz para ele: a vitória já é tua.
Glória. A Bíblia nunca usou esse termo nó para falar sobre essas circunstâncias, mas nós vamos entender a linguagem teológica do nó. Eu quero falar sobre isso. Vamos entender essa linguagem. A Escritura, ela não usa a expressão, mas se você olhar para a Bíblia, você vai ver que expressões semelhantes são faladas para que a gente pense um pouco sobre. Por exemplo, a Bíblia fala sobre laço do passarinheiro. A Bíblia fala sobre cadeias. A Bíblia fala sobre grilhões. A Bíblia fala sobre jugos, cangas e algemas. Tudo isso para representar aquilo que restringe a liberdade que Deus quer que você tenha. Deus não te chamou para ser preso em nada. Deus não te chamou para que você seja refém de absolutamente ninguém. Deus não te chamou para que você fique cerceado, andando em círculos, sem que haja um horizonte, uma direção. Deus te chamou para você ter duas direções, para frente e para cima. Para frente e para cima. Eu vou profetizar porque meu coração aqueceu aqui. Eu estou com meu corpo todo arrepiado, porque eu estou sentindo a presença do Senhor. Em o nome de Jesus, você vai parar com esse negócio de que eu não dou conta, eu não vou chegar, eu não nasci para... O Senhor te dá graça hoje e vai te dar vitória. Primeiro ponto: existe nós que ninguém pode ver, como eu acabei de falar aqui no início da minha prédica. Existem situações que são invisíveis a olho nu. Como é isto? Ninguém enxerga a sua alma. Ninguém sabe que estado que está. É como se só você soubesse o que você está sentindo. E aí, existem pessoas, por exemplo, elegantemente vestidas, mas que roupa nenhuma deixa ela alegre. Existem pessoas que estão cantando afinadamente, encantadoramente, mas ninguém sabe o quanto ela gostaria de não estar ali. Existem pregadores com sermões fabulosos, extraordinários, brilhantes, mas que por dentro eles estão sem ter o que dizer. Existem muitas feridas guardadas por dentro que ninguém pode pôr a mão. E quer saber de uma verdade absurda? O diabo prefere você assim. Porque o fazer de conta é muito melhor do que resolver. Na visão do inferno, aleluia, se você fizer de conta, se você fingir que está legal, é aí que está o fim. Glória. Porque vai chegar uma hora que a panela de pressão explode, e aí que está feita a catástrofe. Eu sei que aqui tem pessoas que são doutores na área da psicologia, e vocês sabem muito bem que tem gente que sai da festa, aleluia, as pessoas estavam todas confraternizando, alegres, felizes e contentes. A pessoa sai da confraternização e vai dar cabo da própria vida, porque não aguentou a pressão de por dentro estar sendo desconstruído. E você quer saber? O diabo não está preocupado em bater teu carro, o diabo não está preocupado em tocar fogo na tua casa, o diabo não está preocupado em te dar um prejuízo financeiro. Ele faz essas coisas também, mas isso não é a prioridade para ele. A prioridade do diabo é destruir a tua estrutura interna. Se você por dentro não estiver valendo nada, é tudo que o diabo precisa
precisa para ele vir no teu ouvido e começar a soprar as desgraças que ele acha que vão te afetar. Mas a primeira coisa que eu vim profetizar aqui hoje é que a voz de Satanás vai ser ensurdecida aqui hoje. A voz do diabo vai ser calada aqui hoje. Por quê? Porque a última palavra quem vai dar chama-se Jeová. Eu vim dizer para você em nome de Jesus, essa culpa, esse ressentimento, a inveja que às vezes, irmão, o sentimento mais medíocre que o ser humano possa carregar dentro de si chama-se inveja, porque ninguém tem orgulho de ser invejoso. Você pode ter orgulho de tudo na sua vida. Orgulho de ser cheiroso, orgulho de ser bonito, orgulho de ter dinheiro, orgulho de morar numa casa boa, orgulho de muita coisa. Mas eu nunca vi, se tiver, é novo, alguém chegar e dizer assim: eu tenho orgulho de ser invejoso. E alguns de nós, infelizmente, ainda estão presos no sentimento da inveja. Alguns de nós carregam a canga do vício, e seja lá qual for, se é vício, é escravizador. Alguns de nós vivem constantemente aprisionados no medo, e por menor que ele seja, ele te faz mal, ele te faz perder o time. Todo medroso só chega atrasado. Talvez você está preso pela canga, pelo jugo da incredulidade. Por mais que você se esforce para crer, você não consegue liberar fé. E deixa eu ser bastante sincero, mediante o que diz a Bíblia, sem fé não adianta. Tu pode dar a maior oferta, tu pode vir em todos os cultos, pode desatar 7, 14, 21, 28, o que você quiser. Sem fé é impossível agradar a Deus. Talvez o teu jugo é uma vergonha exagerada, que você maquiou e pôs o nome de timidez. E essa timidez já te atrapalhou tanto, quando você decide fazer, outro já fez. Quando você decide falar, alguém já falou primeiro que você. A oportunidade é sua, a porta está aberta, e você fica: não é para mim, não foi eu. E quando você vai ver, o outro que nem merecia entrou na sua brecha. Assim. Talvez uma amargura, e essa é pior, porque um coração amargurado torna todo o ambiente tão amargo quanto ele. Pode estar a maior celebração do mundo, chega o amargo. Para você poder saber o que é isso, é o zangado. Nada está bom, nada está gostoso, nada é legal, está ruim, que hora que termina, quando nós vamos embora. E para crente é mais trabalhoso ainda, porque o culto nunca está do jeito que era para estar. É importante que acabe em cima da hora, se possível 5 minutos antes, para ele não murmurar mais do que ele murmura, ou atribular. Tem gente que vive preso nisso. São coisas invisíveis que a gente só percebe na convivência. Mas Deus sabe.
E Deus não só sabe como Ele resolveu se posicionar para te ajudar. Eu estou fazendo uso aqui de uma palavra direcional, porque o Espírito Santo não fala com quem não veio. Deus está te dando a oportunidade de você mudar de situação, de vida, de status. Você não pode continuar sendo crente preso ou mesmo cerceado. O Senhor te trouxe aqui essa noite para dizer: eu vou fazer uma coisa nova. Eu vou te dar a alegria da salvação de novo. Me permita citar aqui uma frase que muita gente cita com frequência: o tempo cura tudo. E eu tenho certeza que não. O tempo não cura nada, ele só passa. O tempo passa. Quem é da minha geração vai lembrar da musiquinha do Bamerindo. Aí, ó, ele passa. Mas só quem pode ter acesso para te dar cura é Deus. Primeiro porque Ele é o Senhor do tempo. Ele faz do Kairos o que Ele quiser. Ele acelera, Ele diminui, Ele para o tempo, Ele faz como Ele quiser. Porém, o que você viveu no tempo, só Ele pode curar. E esse acesso bendito, oh glória, chama-se milagre. É Deus entrando aonde só Ele pode entrar. O tempo está passando e a mulher encurvada tem 18 anos que anda olhando para baixo, com a mão nas costas, tentando ser inserida na sociedade e não podendo nem ir na feira. Até que um dia Jesus chegou e disse para ela: te levanta, porque eu sou. E ela endireitou-se. O tempo passou, mas a vitória chegou. Aleluia, aleluia. Deixa eu te falar uma coisa: o homem do tanque de Betesda, conhecido como paralítico, passou 38 anos esperando a oportunidade de descer as águas e sair com a cama nas costas. 38 anos, quase 4 décadas. O tempo não resolveu, mas o dia que Jesus entrou no meio dos coxos, no meio do cego, aleluia, e parou perto da cama dele e disse: levanta, toma a tua cama e anda. A mulher do fluxo de sangue passou 12 anos se esvaindo, perdendo força, perdendo, aleluia, saúde, perdendo beleza, perdeu as linhas aerodinâmicas do seu corpo, aleluia, perdeu a dignidade de ter uma família, porque se há 12 anos ela tinha um fluxo contínuo, significa dizer que na adolescência até a juventude ela não teve o prazer de ser admirada, de ser elogiada, de ser cortejada. Ela tentando sobreviver, a Bíblia diz que ela gastou tudo quanto tinha, indo de mal a pior, até que Jesus chegou e ela ouviu falar que Ele estava na casa, que Ele estava no ambiente, que Ele estava na cidade. Saiu atrás e disse: eu vou tocar na orla de seus vestidos, se eu tão somente tocar, eu sararei. E ela foi atrás, porque quem quer vai atrás, quem quer se levanta, quem quer se dispõe, quem quer tem coragem. Quem é que quer que essa noite levanta a mão e passa 30 segundos falando alguma coisa para Jesus? Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Está descendo uma oportunidade hoje aqui, está descendo
e este azeite vai quebrar o jugo. Eu sou crente, irmão, por convicção. Eu sou crente. Eu não sei se é outra coisa. Eu não sei vocês, mas eu decidi que eu vou morrer crente. E se possível, vou morrer dando glória, a chegar na glória já treinado. Eu também não vou para o inferno de jeito nenhum. Eu vou para a glória. E eu entendo que ser crente é maior do que ser religioso. Vou te dizer de novo. Eu não sou crente para ser religioso. Eu sou crente porque eu creio mesmo, de verdade eu creio no sacrifício da cruz. E sem isso, porque embora eu saiba que o contexto é religioso, nós temos uma liturgia, nós temos um costume, nós temos doutrinas, dogmas. Isso é religião. Do latim é relicare. Eita, que chiqueza. Olha eu falando latim, né? O homem voltando a falar com o seu Criador. Então todo esse contexto litúrgico nos faz viver uma religião. Mas a religião não desfaz nós. Só Jesus. Israel tinha um templo maravilhoso, um lugar de adoração perfeito, aonde Salomão, ao inaugurar o templo, ofereceu milhares de holocaustos. Era um lugar consagrado para a adoração. Tinha o sacerdócio para ser exercido, gente preparada para o cerimonial. Israel tinha sacrifícios que podiam ser desde uma pombinha até um boi gordo para poder oferecer ao Senhor. Festas que hoje nós chamamos de congressos, naquela época eram celebrações da Páscoa, das tendas. Mas nada disso resolvia a lembrança da opressão. Só quem já foi oprimido, escravizado, usado, enganado, traído e etc., sabe o quanto isso faz mal. É importante que você saiba que a religiosidade organiza as práticas. É gostoso a gente saber que toda terça-feira tem culto. É gostoso saber que todo domingo pela manhã tem celebração. É muito bom pensar que uma vez por mês nós temos culto de Santa Ceia. Mas o que liberta de fato é o relacionamento com Cristo. E ele declara da seguinte maneira, João 8,36: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. E eu conheço de olhar crente livre. Porque crente livre, irmão, pode estar chovendo canivete na horizontal, pode estar tendo metralhadora .50 apontada na cabeça, que ele está dizendo: bendito seja o nome do Senhor, eu sei em quem eu tenho crido. Ele pode estar vivendo o pior tempo da vida,
vida. Ele pode estar vivendo a experiência mais tenebrosa, que ele se abraça com o Calvário e diz: eu não saio daqui, porque eu sei que o meu Redentor vive e que vai se levantar. Estou olhando para a gente aqui que o diabo contou com a sua desistência, olhou para você, sorriu e disse: conseguimos, invadimos, deixamos vulnerável, mas você está aí acima das perspectivas do inferno, e Deus está dizendo: vai, eu vou te ajudar, vai, eu vou ser contigo, vai, eu vou abrir a porta, vai, eu vou te fazer vitorioso. Aleluia. Amados, uma coisa que eu gosto muito de dizer é que não é pela metade, não é uma coisinha feita para aliviar, não, é definitivo. A unção não vai aliviar o negócio, a unção vai destruir. Isaías não diz: o jugo ficará mais leve, ele diz: o jugo vai ser despedaçado. Isaías não está dizendo que Deus veio para ajudá-lo a suportar, ele diz: eu vim para te dar liberdade. Aleluia. A teologia do sofrimento de fato estraga muito a gente, que ela faz com que a gente se sinta confortável na bagaceira, quando a coisa fica, aí a gente não vai dar tudo certo, sim, mas isto tem que passar. Porque a luz do justo é como a luz da aurora, vai brilhando, até ser dia perfeito. Eu gosto. Eu vou fazer isso aqui. Pega na mão do crente, se você pode, me ajuda a pregar. Já estou terminando. Prometo que eu vou gritar só mais um pouquinho. Eu queria que você dissesse para a pessoa assim, olha para a cara dela bem bonita e diz: você vai melhorar muito ainda. Você está na mão de um Deus que resolve. Eu acho lindo quando Jesus entra na sinagoga e é lhe dado o livro para ler. Lucas retrata esta situação com bastante detalhes. E diz que quando ele começou a ler, a fala foi a seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para dar liberdade aos cativos. O Espírito, ou seja, a unção da liberdade está em Jesus. Quem vive em Jesus tem que viver livre. Não significa que você esteja isento ou isenta, mas você tem que sentir esta liberdade de ir para onde Deus quer que você vá. Não é coincidência, é promessa, é compromisso. É o Cristo olhando para você e dizendo a você: eu quero que tu sejas livre.
a sua fé precisa te dar autonomia de você ser livre. Voltando à minha geração, que não é muito antiga, lembro quando Matos Nascimento gravou aquele hino, Preso Eu Vivia. E eu gostava de cantar, eu não sei cantar, irmão, mas eu cantava. Eu sou livre, eu faço tudo. Eu cantava, preso eu vivia, em angústia e solidão. Era triste o meu estado, mas Jesus me deu perdão. Ele com o seu poder me libertou. Com um amor imenso, hoje livre estou. Hoje eu sou livre. Cantava, mas cantava sentindo, cantava gostando de cantar. E o diabo tentou me aprisionar. Na minha adolescência eu comecei a vacilar e pisei fora da faixa, fui lá no mundo. Falei, agora eu vou tocar o louco. Adolescentão, magro que dava dó. Achei uns companheiros, uns colegas, irmãos, demônio purinho era aquele povo. Comecei a andar com aqueles atribulados, aqueles endemoniados. Último vagão, quem já morou em São Paulo vai saber do que eu estou falando. Último vagão do trem, o vagão da fumaça. Eu estava lá na CPTM, não sabia nem fumar, só tossia. Nessa prisão que o diabo me colocou, um dia eu percebi que ele queria era me matar. E eu lembrei, eu não precisava estar aqui. E eu voltei para a casa de papai, com o compromisso de nunca na minha vida mais colocar nenhuma unha para fora do evangelho, porque aqui eu sou livre. Quando Lázaro saiu para fora do túmulo, que saiu todo amarrado, Jesus, amigo, feliz com a ressurreição de seu companheiro, olhou para ele e disse, desamarra ele não nasceu para ser amarrado, deixa ele livre. É o que Jesus está olhando para você essa noite, está dizendo, seja livre, seja livre, seja livre, seja livre, seja livre. Eu estou concluindo. Eu preciso concluir. Em nome de Jesus, assuma essa postura. Que é de não aceitar que as coisas te prendam. Que a circunstância lhe tire poderes. Aliás, se tem uma coisa que nós não podemos perder, é poder, porque quem nos deu poder foi Jesus. Ele disse, eis que eu vos dou poder. E esse negócio de nós sermos simplórios demais, humildezinhos demais, como se a gente fosse a última pessoa que pudesse pedir alguma clemência no mundo, isso está errado. A gente não precisa ser soberbo, mas a gente precisa exercer o poder que está conosco. Não aceite que o jugo permaneça inteiro. Não aceite que o seu pescoço viva pesado.
não aceite que os teus ombros sejam ocupados com cargas desnecessárias. Você não é animal de carga, você é ovelha cujo pastor já preparou para você pastos verdejantes e águas tranquilas. Oh, glória! Você não foi chamado para viver carregando peso, você foi chamado para desfrutar da proteção do Senhor. Eu quero que você levante a mão agora em nome de Jesus. Sabe o que está acontecendo no mundo espiritual agora? O Senhor está te dando paz. O Senhor está desfazendo este tumulto que tem arrancado a tranquilidade do seu dia a dia. O Senhor está trazendo à tona esta noite a notícia de que há uma unção, há um azeite, há um óleo que está descendo na sua vida, para que você tenha autonomia, autoridade, ousadia e liberdade. Então receba esta palavra esta noite, porque o Senhor está dizendo a você: eu te dou liberdade. Segurando a mão pela última vez de alguém, pela última vez, por favor, peça com carinho, fala: desculpa, eu estou te incomodando um pouquinho, porque estamos no culto, né? Aqui é assim mesmo. E a gente é pentecostal, nós somos meio doidos. Talvez essa pessoa que está com a mão dada junto a você, talvez ela chegou aqui no limite das emoções. Só Deus sabe como foi esse final de semana e esses dias para trás. Talvez a fé dela esteja abalada e talvez até comprometida. Mas o Espírito do Senhor te trouxe aqui, irmão, para que juntos a gente consiga receber tudo que Deus tem para nós. E eu queria que você está de mão dada mesmo, aproveita, já ora por ele aí agora. Faz uma oração por ele. Fala uma palavra profética por ele agora. Deixa Deus usar a tua boca para essa pessoa. Aleluia, isso. Esse ambiente é um ambiente espiritual em que Deus tem construído para nós liberdade, para que a gente, orando uns pelos outros, coloque para correr espíritos malignos, opressores, espíritos satânicos que querem colocar você em situação de dificuldade. Nós repreendemos agora pelo poder do nome de Jesus. Nós repreendemos agora pelo poder do nome de Jesus estas enfermidades que querem tirar a sua paz. Nós repreendemos. O espírito do diabo que foi mandado do inferno para perturbar esta casa, esta família, espírito do diabo que está tentando arrancar a convicção de liberdade, eu te repreendo agora, eu te repreendo agora, eu te repreendo agora, eu te repreendo agora. Eu repassure cantarai, rebanarrassore cantarabia, lebraio faraba cantaramanaia. Em nome de Jesus agora nós estamos orando, porque nós acreditamos na liberdade, 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 autoridade, 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 autoridade que o Senhor tem entregue para nós, que o Senhor tem colocado à nossa disposição. Ora crente, ora crente, ora crente. Esse lugar é casa de oração, esse ambiente é um ambiente espiritual. A presença já tomou conta, Deus já tomou conta, Deus já tomou conta, Deus já tomou conta. Recebe liberdade, recebe autoridade, recebe novamente este comando, este domínio. Aleluia. Deixa eu ver quem está orando, deixa eu ver quem está buscando. Aleluia,
Aleluia, aleluia, aleluia. Não pare de orar. Eu já estou vendo alguns irmãos com lágrimas nos olhos. Aleluia, porque o sentimento de liberdade é muito gostoso. É o melhor sentimento que tem. É o sentimento de poder ir e vir, ir e vir. Nada mais vai te segurar. Nada mais vai te segurar. O Deus do céu te dá liberdade.